neuroanatomia. Sou Mohamed Dada, professor de anatomia. O tema proposto para este curso é neuroanatomia. Este será o programa que vamos seguir. Vamos começar com generalidades da anatomia, vamos falar do meninge, licocefalorraquídeo, depois vamos falar do cérebro, do encéfalo, os ventrículos e, finalmente, com a irrigação do sistema nervoso. Eu sou professor de anatomia, médico otorrino e mestre em saúde pública e tenho doutoramento em morfologia. Capítulo 1. Generalidades. O sistema nervoso central divide-se em o sistema nervoso divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico e central divide-se em encéfalo e medula espinhal, enquanto que o sistema nervoso periférico, por sua vez, divide-se em somático e sistema nervoso autónomo. O somático inclui os 12 nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos e os 31 pares de nervos espinhais, enquanto que o sistema nervoso autónomo divide-se em simpático e parasimpático. Um conceito que temos que entender é a presença de substância cinzenta e substância branca. Temos 60% de substância branca. Aqui nós vemos um neurónio e aqui temos um axônio. O conjunto dos axônios, os axônios estão arrumados um ao lado do outro, e esse conjunto dos axônios dá a impressão de ser mais claro, enquanto que o conjunto do corpo celular dá a impressão de estar mais escuro por causa das constituintes do próprio corpo celular. E aqui nós vemos que tem parte mais escura, enquanto outra parte é mais clara. E no sistema nervoso central, nós vemos substância cinzenta na periferia e substância branca no centro. Mas ao nível do encéfalo é assim, ao nível da medula espinhal é o contrário. Nós temos substância cinzenta no centro e substância branca na periferia. Capítulo 2, embriologia. O sistema nervoso ele provém da ectodermo, de um folheto chamado ectodermo. Esse folheto, nós estamos a falar nos primeiros dias de vida, nos primeiros dias, esse folheto vai se engrossando e forma a placa neural. Essa placa neural vai invaginando e forma um sulco chamado sulco neural e posteriormente forma tubo neural e destaca-se da ectodermo. 28 dias de gravidez. O tubo neural dilata-se e forma a porção cefálica, enquanto que a porção inferior do tubo neural não se dilata e vai formar a medula espinhal. A dilatação cefálica forma 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo e romencéfalo, que posteriormente vão crescer e dividir e formar 5 vesículas. O prosencéfalo forma diencéfalo e telencéfalo, enquanto que o mesencéfalo não se divide. O rombencéfalo divide-se em metencéfalo e mielencéfalo. As 5 vesículas crescem e formam estruturas adultas. O telencéfalo torna-se a estrutura maior, a maior estrutura que nós vemos aqui. O diencéfalo vai estar aí no meio. O mesencéfalo não se modifica, mantém-se como mesencéfalo. O metencéfalo vai formar a ponte e o cerebelo, enquanto o mielencéfalo vai formar a medula oblongada.
O terceiro capítulo que vamos abordar será sobre as meninges. As meninges são membranas conjuntivas que revestem o sistema nervoso. Elas são três, de fora para dentro: dura mater, aracnoide e pia mater. As meninges têm a função de proteger o sistema nervoso e manter a forma e sustentar o sistema nervoso. Dura mater é a camada mais externa, como o nome diz, ela é a camada dura, camada mais resistente, camada mais fibrosa, é a camada que está em contacto com o osso do neurocrânio. Ela é altamente vascularizada, ela possui folhetos, ela tem folhetos, tem folheto interno e folheto externo, e o folheto externo está intimamente aderente, o folheto externo está intimamente aderente ao crânio, podemos ver aqui, o folheto externo e o folheto interno que está intimamente aderente ao crânio. Também a dura mater forma pregas. Aqui nesse caso nós vemos a foice do cérebro que divide o encéfalo em hemisfério cerebral direito e esquerdo. Temos a foice do cérebro, temos a tenda do cerebelo que separa o cérebro do cerebelo. Temos aqui podemos ver a tenda do cerebelo, aqui vê-se bem a tenda do cerebelo, mas também temos o diafragma da cela turca que separa a hipófise das estruturas superiores. Nessa imagem nós vemos a foice do cérebro, que está aqui, foice do cérebro. Essa é a tenda do cerebelo, o diafragma da cela. Dura mater possui cavidades. Temos o cavo do trigêmeo que está aqui, ao nível do osso temporal. Essas cavidades estão revestidas de endotélio e temos os seios da dura mater. Os seios da dura mater não são mais do que cavidades que encontram-se no desdobramento dos dois folhetos interno e externo, e nesses seios nós encontramos sangue, como vemos aqui, são estruturas venosas que circulam no sistema nervoso chamado seios venosos. Quais são os espaços que existem entre as meninges? Nós, de fora para dentro, nós temos o osso, depois temos dura mater, aracnoide e pia mater. Em cima do dura mater nós temos um espaço chamado epidural, embaixo temos um espaço chamado subdural e em cima da pia mater nós temos um espaço chamado subaracnoideu. O espaço epidural, ele é um espaço no encéfalo, ele é um espaço virtual. Aqui ele é um espaço virtual no encéfalo, ele é virtual e só ele existe quando há um acúmulo de líquido, por exemplo, na presença do traumatismo craniano, quando começa a aparecer sangue, então nós encontramos aqui acúmulo de sangue e vai aparecer o hematoma epidural. O espaço subdural tem pequena quantidade de líquido necessária para a lubrificação e o espaço subaracnoideu é que tem o líquido cefalorraquídeo que circula nesse espaço. Pia mater é a camada mais interna que ela acompanha os sulcos, as circunvoluções do encéfalo. Granulações de Pacchioni. Granulações de Pacchioni, nós encontramos granulações de Pacchioni, que são as estruturas que fazem a absorção do líquido cefalorraquídeo. Nós encontramos aqui granulações de Pacchioni, que estão aqui.
ao longo da medula espinhal, a formação das dura mater é ligeiramente diferente. Nós aqui vemos dura mater, vemos aracnoide e temos aqui o espaço subaracnoideu. O hematoma epidural, temos aqui hematoma epidural e subdural. Epidural, hematoma epidural é aquele que está em cima da dura mater, o subdural está embaixo da dura mater. Lembrar que o espaço epidural ele é virtual no encéfalo e só se torna real na presença de líquido, normalmente sangue por traumatismo craniano. E o sangue que está aí é um sangue arterial, resultando numa fratura do crânio e é rapidamente rapidamente expansivo. Enquanto que no hematoma subdural é um sangue venoso e a expansão é mais lenta. Líquor cefalorraquídeo é outro tema que nós vamos abordar. O que é líquor cefalorraquídeo? Por definição, o líquor cefalorraquídeo é um fluido aquoso e incolor que está a ocupar o espaço subaracnoideu, que nós vimos, espaço subaracnoideu, e também as cavidades ventriculares. Ele eh, ele substitui a linfa do sistema nervoso e atua como um espelho sensitivo que reflete as doenças. Ou seja, quando o médico recolhe o licocefaraquídeo para examinar, e só o fato de recolher, ele já pode ter uma ideia se a pessoa está ou não está bem ao nível do sistema nervoso. E claro, o laboratório depois nos confirma que tipo de problema pode ter. O licosferraquídeo ele é formado principalmente ao nível dos plexos coroide, sobretudo no plexo coroide do ventrículo lateral. Aqui podemos ver essas áreas vermelhas que é do plexo coroide, sobretudo no plexo coroide do ventrículo lateral. Como é que circula o líquor cefalorraquídeo? Ele é formado no plexo coroide, ao nível ventriculateral. Ele passa, está aqui número 1, passa pelo buraco do Moro, entra no terceiro ventrículo, depois passa para o aqueduto cerebral, entra no quarto ventrículo e do quarto ventrículo ele vai para a abertura medial ou lateral, Magendie, abertura medial e abertura lateral, para o espaço subaracnoideu e depois eh, volta onde é absorvido pelas granações aracnoideias de Pacchioni e é lançado no seio sagital superior. Seio sagital superior, a circulação venosa, veia jugular interna, até tronco, até átrio direito. O licocefalorraquídeo pode ser recolhido, normalmente é recolhido na punção lombar, que é feito, é o método mais fácil, é feito entre L3 e L4 ou L4 e L5. Pode ser feita também uma punção ao nível das cisternas, mas também pode ser feita uma punção ventricular. Ao se recolher o licocefalorraquídeo, pode-se medir a pressão do líquor e com isso nós temos a informação se a pessoa está ou não na presença de uma pressão intracraniana e quando o licocefalorraquídeo não é reabsorvido, a quantidade do licocefalorraquídeo vai aumentando e vai empurrando o parênquima cerebral, como podemos ver aqui, quase que não tem parênquima cerebral e a cabeça da criança fica enorme. Aqui nós vemos todos os ventrículos aumentados de tamanho.
Hidrocefalia é a presença de líquor, quantidade anormal de líquor nos espaços ventriculares. Vemos a criança, o aspecto da criança, e por isso é importante o pediatra, nas consultas de rotina, medir o perímetro craniano, e o tratamento sintomático é colocar um shunt para derivar o licocefaloraquídeo para a cavidade peritoneal. O quinto capítulo é o cérebro. Vamos falar da parte externa do cérebro. Nós temos três faces, face lateral, face interna e face inferior. Temos lobos, lobo frontal, lobo parietal, occipital e temporal. Ao afastar esses lobos, nós encontramos um lobo chamado ínsula, que é mais profundo, associado ao sistema límbico, e nós temos sulcos e giros visíveis na face externa do encéfalo. Temos três principais sulcos. Temos aqui o sulco central, este é o sulco lateral, e temos um sulco chamado sulco parieto-occipital. No lobo frontal, nós temos visto que aqui nós temos o sulco central. Então, no lobo frontal, nós temos um sulco pré-central, um sulco frontal superior, frontal inferior, que vão depois formar o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior, nesses espaços, e aqui giro pré-central. No lobo parietal, nós temos o sulco, temos aqui o sulco central, atrás temos o sulco pós-central e um sulco intraparietal que vai formar giro pós-central aqui, lobo frontal, lobo parietal superior, lobo parietal inferior, giro supramarginal e giro angular. No lobo temporal, nós temos o sulco frontal, sulco temporal superior, sulco temporal inferior, que forma giro temporal superior, médio e inferior. No occipital temos vários sulcos. Temos aqui o sulco intraparietal e na ínsula nós temos o sulco central, o sulco circular e o sulco central, que divide em giro longo e curto. Giro longo e giro curto. Na face interna, nós vemos, ao nível do lobo frontal, nós vemos o sulco caloso, que está em cima do corpo caloso, e depois temos o sulco cíngulo, que está aqui, que vão delimitar o giro cíngulo. Este giro que está aqui é giro cíngulo, e este seria o giro frontal superior, que já tínhamos visto na face lateral. Na parte parietal, nós encontramos o sulco central, uma parte do sulco central aqui, e em frente e atrás dele temos este sulco paracentral e sulco, e essa rama marginal vão formar lobo paracentral. Vamos encontrar o sulco, o giro pré-cunho, que está aqui, giro pré-cunho. E aqui o sulco subparietal, sulco subparietal aqui. Interna do lobo occipital, nós vemos o sulco
parieto-occipital, esse é o sulco parieto-occipital, e sulco calcarino, que vão demarcar o espaço, o lobo, o giro cunho, esse giro cunho, e giro occipito temporal medial. Na face inferior, nós temos o sulco olfatório, está aqui o sulco olfatório, e depois temos vários sulcos orbitários que vão formar o giro reto e os giros orbitários. Na parte inferior, ao nível do lobo temporal, nós conseguimos ver o sulco rino. Está aqui sulco rino. E vemos o giro uncus. Temos aqui o giro uncus. No lobo temporo-occipital, nós vemos o sulco occipito temporal. Occipito temporal está aqui. Sulco colateral, está aqui sulco colateral. Sulco rino, aí em cima. Sulco do hipocampo e sulco calcarino, que vão delimitar o giro temporal inferior, giro temporo-occipital lateral, temporo-occipital medial, giro para hipocampo e istmo do uncus, istmo do cíngulo, e aqui temos o uncus. Aqui ainda nós conseguimos ver o sulco rino, giro para hipocampo, giro temporo-occipital medial, temporo-occipital lateral e os respectivos sulcos colateral e temporo-occipital. Aqui vemos o sulco, aqui vemos giro para hipocampo, temporo-occipital medial, temporo-occipital lateral. O que é que nós encontramos como configuração interna do cérebro? Nós encontramos substância branca e substância cinzenta. A substância branca, importante que nós temos que ver, é o corpo caloso, que comunica o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Nós temos aqui corpo caloso aqui e aqui também temos corpo caloso. Temos cápsula interna, que é essa estrutura que está aqui. Cápsula interna e a cápsula externa que está aqui. Cápsula externa que está aí. Também nós vemos comissura posterior e comissura anterior. Aqui temos comissura posterior e comissura posterior, ao mesmo nível. Como substância cinzenta, nós encontramos os núcleos de base, que nós temos o maior núcleo de base, é o tálamo. Temos aqui o tálamo. Temos núcleo caudado, e temos globos pálidos, pálido e putamen. A esse conjunto nós chamamos de núcleo lentiforme, que é o putamen e globo pálido, núcleo lentiforme. Os núcleos de base aqui nós voltamos a ver, temos núcleo caudado, núcleo subtalâmico, o putamen e globo pálido, que é lentiforme. Temos aqui a substância negra. O capítulo 6 nós vamos falar sobre o diencéfalo. O diencéfalo provém do mesencéfalo, o diencéfalo mais o cérebro provém do prosencéfalo, e o diencéfalo conecta o cérebro com o mesencéfalo. Ele situa-se no meio do cérebro, a cada lado do terceiro ventrículo, e divide-se em duas porções, por uma linha que passa aqui do sulco hipotalâmico, que divide em uma porção dorsal e uma porção ventral. Esse sulco começa no buraco de Moro e termina no aqueduto cerebral. Como é que é constituído o diencéfalo? É constituído por tálamo, hipotálamo, subtálamo,
epitálamo e metatálamo. Aqui nós conseguimos ver o tálamo. Temos aqui o tálamo, temos glândula pineal e vemos a parte do metatálamo, que é o corpo genicular lateral e medial aqui dos lados. A lesão do tálamo dá uma patologia chamada coreia de Sandhingham, onde nós vemos o tipo de tremor. Vemos aqui, ao tentar segurar a chávena, o tremor que tem, o movimento involuntário dos dedos, a introdução abrupta para falar e vocalização involuntária e dificuldade de manter uma atividade motora. Metatálamo. Metatálamo, aqui nós estamos aqui tálamo, e aqui seria glândula pineal. Essas duas estruturas são de metatálamo, que é corpo geniculado medial e corpo geniculado lateral. O corpo geniculado medial, o M, vem de música. O corpo geniculado medial tem a ver com audição, enquanto que o corpo geniculado lateral vem de luz, e luz tem a ver com visão. O epitálamo é constituído por comissura abenular, glândula pineal e comissura posterior. O epitálamo tem a ver com o ciclo biológico, e ela produz melatonina, que retarda o crescimento, é um neuroprotetor, regula o ciclo do sono, tem uma ação antioxidante e ação sobre os hormônios anaeróbios. Capítulo 7 é o ventrículo lateral. Ventrículo lateral, primeiro vamos falar no geral do que são os ventrículos. Ventrículos são cavidades que nós encontramos revestidas de células ependimárias. Nós temos dois ventrículos laterais, um ventrículo terceiro e um ventrículo, o quarto ventrículo. Os ventrículos laterais estão no telencéfalo. No diencéfalo temos o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo está no rombencéfalo. O ventrículo lateral entre si não se comunicam, mas se comunicam através do buraco de Moro com o diencéfalo e com o terceiro ventrículo, que está no diencéfalo. Nós vemos aqui o ventrículo lateral e ventrículo direito e esquerdo se comunicarem por via do foramen interventricular com o terceiro ventrículo. Entre eles não se comunicam. O ventrículo lateral tem um corno anterior, um corpo, um corno posterior e um corno inferior. Capítulo 8, terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo situa-se no diencéfalo, entre o tálamo. Aqui nós temos ventrículo lateral, buraco de Moro, e aqui está o terceiro ventrículo. Ele comunica-se através do buraco de Moro para o ventrículo lateral, e através do aqueduto cerebral comunica-se com o quarto ventrículo. E ele mantém essas conexões, né, com o ventrículo lateral via buraco de Moro e com o quarto ventrículo via aqueduto cerebral. Ele possui alguns recessos que podemos ver aqui: recesso supraóptico, recesso infundibular, suprapinhal e pinhal. Quando o terceiro ventrículo está aumentado de tamanho, provavelmente será porque tem uma obstrução que está aqui ao nível do quarto ventrículo, que vai aumentar o tamanho do terceiro ventrículo. A obstrução da circulação aumenta a pressão intracraniana. Aqui nós vemos os ventrículos laterais bastante dilatados, e também aqui vemos o shunt catéter que drena o licocefalorraquídeo para a cavidade peritoneal como uma forma de tratamento. Aqui nós vemos como é que fica no pós-operatório,
E aqui, qual é o princípio de derivar o líquido do cérebro para a cavidade peritoneal? E vemos que estas crianças acabam crescendo e sem dificuldade, e o mais importante é o diagnóstico atempado para evitar que haja hidrocefalia. Capítulo 9, mesencéfalo. Mesencéfalo vem da vesícula primária mesencéfalo, vesícula secundária mesencéfalo. Ela conecta o diencéfalo com a ponte, faz parte do tronco cerebral. Nós vemos aqui, ela tem uma cavidade chamada aqueduto cerebral. Está aqui aqueduto cerebral. Aqui nós vemos tálamo e tálamo. E temos aqui o mesencéfalo. Como já disse, ele provém da vesícula que não se dividiu, chamada mesencéfalo, e situa-se entre diencéfalo e ponte. Ela está relacionada com os batimentos cardíacos, pressão arterial e respiração. Também processa informação visual e auditiva, porque ela conecta com o metatálamo, que o metatálamo está ligado à audição e visão, e ela conecta através de dois braços para essas estruturas. Como é que é constituído o mesencéfalo? Nós temos pedúnculo cerebral, esta parte é teto, e aqui atrás do teto vemos os colículos. Então, nós vemos o pedúnculo cerebral e os colículos estão aí, e os colículos estão ligados aos braços, braço superior, braço inferior, a corpo genicular medial e lateral, que pertence ao diencéfalo. Então, para efeitos do estudo no tronco cerebral, nós vamos encontrar esta parte anterior, a ventral, que é a base, aqui, base. Em amarelo temos tegmento e atrás, depois temos cavidade ependimária, onde tem aqueduto cerebral e quarto ventrículo, e atrás do aqueduto cerebral nós temos o teto. E nós, num corte, nós conseguimos ver aqueduto cerebral. Por trás temos o teto. Esta parte da frente temos tegmento. E aqui seria o pedúnculo ou a base. O mesencéfalo possui 4 colículos, também chamados tubérculos quadrigêmeos. E esses colículos ligam-se ao metatálamo, ao corpo genicular lateral e medial, via braço superior, braço inferior. Por isso, o mesencéfalo processa essa informação, que é a informação do metatálamo, que era audição e visão. Passando para a ponte, vemos que a ponte situa-se entre mesencéfalo e medula oblongada, por frente do cerebelo. Começa no sulco pedúnculo protobranquial e termina no sulco bulbo protobranquial. Tem origem embriológica no rombencéfalo, que se divide em metencéfalo e mielencéfalo, e o metencéfalo vai dar a ponte. Vendo de frente o que nós encontramos na ponte, vendo a configuração externa na face anterior, nós encontramos o sulco mediano, sulco basilar, e temos aqui eminência piramidal. E uns feixes transversais. Lateralmente nós encontramos pedúnculo cerebral médio, este pedúnculo cerebral médio, e posteriormente nós temos algumas estruturas que fazem parte do soalho do quarto ventrículo, parte superior, porque este é o quarto ventrículo,
E essa parte aqui é ponte e essa parte aqui é medula oblongada. Cerebelo. Cerebelo vem de tubo neural, romencéfalo, metencéfalo, junto com a ponte e cerebelo. E o cerebelo divide-se em três porções, chamada espino cerebelar, cérebro cerebelo e vestíbulo cerebelo. Tem a ver com equilíbrio, controle da musculatura, tônus e coordenação, memória, postura, divisão funcional e embriológica. Nós temos o nódulo aqui, nódulo, essa parte aqui, e temos essa parte do vermes e do nódulo. Então, nós temos aqui o vestíbulo cerebelo, que é este aqui, o vestíbulo cerebelo, este, o também chamado arquicerebelo. Este aqui é o paleocerebelo, que é espino cerebelo, e o outro é o neocerebelo, que é o cérebro cerebelo. Situa-se atrás da ponte, temos aqui cerebelo, aqui é ponte, e aqui temos corte ventrículo. O cerebelo está separado do cérebro pela tenda do cerebelo. Na configuração externa, nós encontramos o cerebelo tem, igual que o cérebro, tem lóbulos. Temos lobo anterior, lobo posterior e floco nodular. E aqui nós podemos ver lobo anterior, posterior e floco nodular. Encontramos também algumas fissuras importantes, como a fissura prima, fissura horizontal e fissura posterolateral. Depois temos muitas outras fissuras secundárias que vão demarcar pequenos espaços, pequenos lóbulos, e vemos que o cerebelo está conectado por três pedúnculos: pedúnculo superior ao mesencéfalo, pedúnculo médio à ponte e pedúnculo inferior à medula espinhal. Nós, na configuração interna, nós vemos que temos substância cinzenta e substância branca, substância branca no meio, e temos alguns núcleos importantes, que é o núcleo fastígio, globoso, emboliforme e esse dentado. Como já tínhamos dito, o cerebelo é importante para o equilíbrio e para coordenar os movimentos. E nós vemos que ela recebe irrigação das artérias cerebelares. Nervos cranianos. Nós encontramos 12 pares de nervos cranianos. O primeiro par nasce no telencéfalo, o segundo par nasce no diencéfalo e todos os outros pares, do terceiro até 12º, nascem no tronco cerebral. Dividindo pelas suas funções, nós encontramos o primeiro, o segundo e o oitavo par como os sensoriais. Os motores, nós temos terceiro, quarto e sexto, que permitem a mobilidade do globo ocular. O 11º permite o movimento da cabeça e elevação dos ombros. O 12º, o movimento da língua. Depois temos os motores, os mistos, motores e sensitivo. O quinto par é a sensibilidade da cara e também a mastigação. A parte motora é a mastigação. Sétimo par, que é mímica, que é motricidade da cara, lacrimejo, salivação, e a função sensorial seria o gosto. O nono par, deglutição, salivação da glândula parótida e também o gosto.
o 10º par, deglutição, fonação e inervação das vísceras tóraco-abdominais. Capítulo 3, medula oblongada. Nós vemos que a medula oblongada faz parte do tronco cerebral, que está situado entre a ponte e medula espinhal, por frente do cerebelo. Ela estende-se do sulco bulbo pontino até acima do primeiro nervo craniano. Então, o limite dele é sulco bulbo pontino e aqui na decussação das pirâmides. Ele situa-se por baixo da tenda do cerebelo. Na parte anterior nós encontramos sulco mediano, pirâmide, oliva, sulco pré-olivar e retro-olivar. Lateralmente vemos aqui oliva e sulco retro-olivar. E posteriormente nós encontramos a parte inferior, o triângulo inferior do quarto ventrículo. A irrigação provém de ramos da artéria vertebral. Os tumores do espaço infratentorial. Os tumores do espaço infratentorial, aqui temos o tentório, são conhecidos porque provocam aumento da pressão intracraniana, com vômitos, com papiledema, vômitos em jato. Quarto ventrículo é a cavidade situada no rombencéfalo. Ela situa-se entre a ponte, medula oblongada e cerebelo. Possui alguns recessos laterais, mediano e dorsal. E nós vemos que o quarto ventrículo tem a forma de um losango, com uma parte superior pontina, uma parte inferior da medula oblongada. Ela tem um soalho e um teto e um soalho. Possui uma tela coroideia, que permite a comunicação entre o quarto ventrículo e a cavidade aracnoideia, subaracnoideia. E possui ângulo superior, médio, inferior e os ângulos laterais, também chamado ângulos de Lusca. Possui, como nós já tínhamos dito, um teto e ele tem a forma de uma tenda, tem teto e tem um soalho. O teto é dado pelos pedúnculos cerebrais e também pela língula e véu medular. Aqui nós vemos o teto, depois vemos aqui o soalho e vemos aqui o véu medular superior e os pedúnculos que ajudam a formar. E no soalho nós encontramos pedúnculo cerebral superior, véu medular superior, está aqui, e óbex nessa parte de baixo. O quarto ventrículo comunica-se com abertura mediana e lateral, comunica-se com aqueduto cerebral, comunica-se com canal central, comunica-se com essa cisterna entre cerebelo e medula, essa cisterna que está aí. Já tínhamos visto que os tumores infratentoriais aumentam a pressão intracraniana. Aqui também é válido. E nós aqui vemos uma ventriculografia. Medula espinhal, capítulo 15. Medula espinhal começa ao nível de vértebra cervical 1 e termina ao nível vértebra lombar 2. C1, L2.
Ele possui duas dilatações, uma chamada cervical e outra dilatação inferior, que vai formar o plexo sacro-lombar. O comprimento da medula espinhal é maior no homem. Temos 45 centímetros no homem e 3 centímetros na mulher. Medula espinhal, igual que o sistema nervoso, igual que o encéfalo, está revestido de meninges. Termina ao nível do cônus medular, ao nível de L2, formando o cônus medular. Aqui vemos o cônus medular, essa parte triangular. E temos o filo terminal. O que é filo terminal? Filo terminal, a pia mater continua e forma o filo terminal. Nós temos primeiro o cônus medular, e nós vemos aqui a pia mater a continuar e a formar o filo terminal. Cauda equina é esta parte aqui, que é o filo terminal envolvido pelos nervos lombares e sacrais, formam a cauda equina. Então nós temos côno medular, temos filo terminal e temos a cauda equina. Configuração externa, nós vemos que temos substância cinzenta no centro e substância branca na periferia. Nós encontramos três áreas, dorsal, ventral e lateral. E aqui nós conseguimos ver que no meio tem um canal central e nós temos coluna dorsal, coluna ventral e coluna lateral. Dentro nós temos o corno posterior, corno anterior e corno lateral, na parte da substância cinzenta. Na face anterior nós encontramos sulco mediano, aqui sulco mediano, e depois temos sulco colateral anterior, por onde saem as raízes ventrais, e sulco mediano posterior e sulco colateral posterior também vemos aí. Sulco colateral posterior está aí. Lateralmente nós encontramos os ligamentos da pia mater, os ligamentos denticulares. Nós encontramos na região cervical, apesar de termos 7 vértebras, nós temos 8 nervos espinhais. 8 nervos espinhais. Torácica acompanha o número de vértebras, lombar igual. Sagrada temos 5, apesar de termos um osso sacral fundido, e cóccix é 1, no total dá 31 par de nervos espinhais. Para efeitos de estudo da configuração interna, nós temos substância branca e substância cinzenta, e nós vemos os diferentes cordões que vamos encontrar aqui. Na parte posterior, na coluna posterior, nós temos tratos sensitivos. Na parte anterior temos motores e na lateral temos mistos, sensitivo e motor. Na parte de substância cinzenta nós temos o corno posterior, que é sensitivo, corno anterior motor e corno lateral é vegetativo. A vascularização da medula espinhal é dada pelas artérias espinhais, e temos aqui, vemos também a drenagem venosa. Já tínhamos visto que ao nível de L3, uma vez que a medula espinhal termina no L2, nós podemos fazer a punção lombar ao nível de L3, L4.
Aqui vemos uma malformação congénita, essa é a anatomia normal, mas aqui vemos um meningocele e aqui um mielocele. Meningocele e aqui mielocele. No meningocele nós só temos ligocefaroraquídeo, enquanto que na mielocele nós temos a própria medula espinhal que está herniada. Esta é a posição para fazer posição lombar deitado ou sentado. As crianças normalmente fazem deitado e os adultos sentados. E nós vemos aqui espinha bífida oculta. Espinha bífida oculta. Aqui meningocele. E este é mielencéfalo quando a própria medula está no saco. Finalmente, nós temos nervos espinhais ou raquidianos, que os nervos espinhais fazem parte do sistema, igual que o nervo craniano, fazem parte do sistema nervoso periférico, e eles saem da medula espinhal e têm a tendência de dirigir para baixo, formam plexo braquial e cervical ao nível do pescoço, plexo lombar, sacral e coxígeo ao nível lombar. Ao nível do tórax não há plexos, formam nervos intercostais. E aqui nós vemos o nervo ao sair, como é que é o nervo espinhal. Ele sai e forma, ele é a união da raiz anterior e raiz posterior, forma o nervo espinhal. Os nervos espinhais espalham-se pelo todo o corpo, aquilo que nós chamamos de dermátomos, e espalham pelo todo o corpo. Muito obrigado pela atenção. Se houver dúvidas, por favor, estejam à vontade. Aí encontramos o meu e-mail, o meu WhatsApp e o meu Instagram. Qualquer dúvida, podem contactar-me, por favor.